Temos aqui também o Marcos, que mandou parabéns pelo programa de hoje. Nossas leis são fracas e brandas. Meninos com até 10 anos, com 15 passagens pela polícia, estão na rua roubando e matando. Bandido tem que trabalhar na cadeia, fazendo chinelos, mochilas de escola e uniformes. É só ir na Baixada do Glicério e ver a união do PT, PSOL e outras esquerdas ao crime organizado. Pior, temos como membro o Supremo Tribunal Federal. Citou aqui. Pode comentar se quiser, Pode fica à vontade, Desmagado. Bom, o que eu vejo é o seguinte, infelizmente a gente tem um sistema de segurança bastante defeituoso. Primeiro que começa pelo sistema penitenciário. O sistema penitenciário está completamente sucateado, está completamente desestruturado e é um sistema que não faz frente à demanda. Então o que acontece? Nós temos 800 e poucos mil presos aí no Brasil, 300 e pouco aqui no estado de São Paulo, 300 e poucos mil, e isso evidentemente nem chega perto do que está aí para ser recolhido diante das condenações que foram lançadas. Então o presídio é simplesmente o seguinte, como eles estão todos nas mãos, como todo o sistema penitenciário está nas mãos dos governadores, eles é que administram esse sistema, porque a União não tem um sistema penitenciário e não entra nisso. A União tem poucos presídios de segurança com pouquíssimas vagas. Então o sistema penitenciário está tudo na mão dos estados. E o que acontece? Os governadores não querem uma panela de pressão gigante, monstruosa, prestes a explodir ali sob sua administração. Então o que eles fazem? Eles administram o fluxo de preso. E aí, qual é a tônica? A tônica é o desencarceramento. Então é soltar, a tônica é soltar. E isso já está arraigado no nosso país, porque o sistema não comporta cumprir todas as condenações que foram lançadas. E aí, nesse ponto, o Congresso vem em coro, né, para poder levar à frente essa política de desencarceramento com as leis brandas, que é a lei de execução penal. Nós não vamos falar do Código Penal, o Código Penal está perfeito, mas a lei de execução penal. A lei de execução penal é altamente benéfica e benevolente com o preso. Porque você tem ali progressão, você tem a saidinha, você tem a remissão. Hoje a remissão estenderam a tal ponto que acho que até gibi deve dar remissão, né, para o preso, que é redução de pena por trabalho, ou por leitura, ou por estudo. Ele lê um gibi de faroeste. Eu acho que deve estar assim já, porque a coisa evoluiu tanto que deve estar assim. E aí, o que acontece? É justamente isso. Então, nós temos um círculo vicioso. A lei é benéfica porque o sistema não comporta o número de presos, a demanda que o assola. E com isso, o que acontece? Os governadores, em harmonia com o Congresso... Nós vamos voltar ao vivo. Tá. 2, 1, de volta. Bom, então, como eu dizia isso... Pode falar, pode continuar. Eu dizia isso, o sistema nosso penitenciário está completamente falido, desestruturado, sucateado, e o sistema não comporta a demanda que é apresentada pelo Estado. Nós temos, já falei, 800 e poucos mil na União de presos, 300 e poucos mil no Estado, e o sistema não comporta prender mais pessoas do que isso, porque já está soberbado, tem lugar que aí está além da lotação. Então, a tônica dos governadores, porque o sistema penitenciário todo está nas mãos dos governadores, e não da União, que a União tem poucos presídios, com poucas vagas de segurança, então a tônica é o desencarceramento. E isso é conjugado e harmonizado com os outros poderes. Começa o Congresso com essas leis brandas em relação aos presos, não adianta eles punirem o crime, vamos reformar o Código Penal, lei dos crimes hediondos, não adianta nada disso se você tem uma lei de execução branda como você tem aqui. Então você tem uma progressão indiscriminada, você tem a saidinha, você tem a remissão que eu te falei, aí acho que agora até por gibi, que alargaram tanto essa remissão, por trabalho, por estudo, que agora até leitura de gibi acho que deve dar remissão, que é de redução da pena, né? E você tem aí então um sistema altamente perverso. Além de tudo, não há necessidade mais do exame criminológico. O artigo 112 da Lei de Execução Penal foi modificado e não há mais necessidade do exame criminológico para as progressões. Regime começa fechado, semiaberto, aberto,
ou então às vezes a condenação até pode ser no aberto ou semiaberto, mas você tem essa escala do artigo 33 do Código Penal. Então hoje a progressão nem precisa mais de exame criminológico, quer dizer que não importa se o sujeito é recuperável ou não recuperável, é irrecuperável, porque ele vai progredir de qualquer jeito. Então você tem verdadeiros fascínoras aí na rua, não é? Você tem gente que é criminoso contumaz na rua, e isso o Estado teria que recolher, e está sempre aí, solto, e eles sabem mais, eles entendem mais de direito do que a gente. Eles sabem exatamente quais as consequências do crime que ele vai praticar. Ele faz o cálculo, é uma espécie das contas dos lucros e perdas. Ele sabe exatamente, e o irmão compensa o outro no crime organizado. Então, eles calculam, é tudo calculado, é risco calculado, porque o sistema é brando, o sistema é falho, e a solução qual é? Em primeiro lugar, nós temos que privatizar os presídios. Isso é fundamental. Ah, mas como vai privatizar os presídios? Bom, o Estado não está dando conta. A União não entra, não põe a mão nisso. Então, como é que nós vamos fazer? Tem que resolver, vamos fazer uma PPP. Agora, lógico que o Estado não pode perder a fiscalização, a administração na execução da pena, a corregedoria do estabelecimento, isso ele não vai perder. O que é do ato, o que é de governo, o que é da administração, isso não vai passar para o particular. Mas vai passar toda a estrutura que vai rodear esse sistema. E o preso tem que trabalhar. E eu discordo ali, costurando bola, fazendo uniforme ou sapato. Não tem que fazer isso, não. Ele tem que construir prédio público, ele tem que construir escola, hospital, pavimentar estrada, ele tem que resgatar a dívida que ele tem com a sociedade. Ah, mas isso é um trabalho escravo? Não. Nós aqui fora temos que trabalhar também para poder ganhar nosso pão. Tem gente que não consegue emprego. Ué, tem que trabalhar para ganhar o pão deles também, para sustentar ele na prisão já não recebe um salário? E tem mais essa, sem trabalhar recebe a pensão prisional. É, lógico. Mais de R$2.000, mais de R$2.000, mais de R$2.000. Então é uma situação realmente absurda. O preço está sendo valorizado. E o sistema também processual começa a ficar muito favorável ao preso. Esquece da vítima. A vítima não é lembrada. A vítima é que é a principal ali na situação. Ela tem que ser lembrada, ela tem que ser desagravada. E o Estado esquece da vítima. É só o preso. Ampla defesa, o processo tem que ter a larga defesa, a possibilidade de recurso. E no final das contas, principalmente nos tribunais superiores, a gente tem visto um garantismo exacerbado, ou seja, vai-se para a formalidade exacerbada, extrema, para poder conseguir para chegar a uma anulação no processo, chegar-se a uma absolvição, coisa desse tipo. Você viu recentemente, nós tivemos aí um cidadão que foi objeto de revista pessoal, né, de busca pessoal, e esse cidadão tinha 72 papelotes de cocaína, tinha droga, tinha balança, e no final das contas, condenado em primeiro grau, condenado em segundo grau, chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, disse que a revista não era adequada. Ele não se mostrou suspeito o suficiente para sofrer uma busca pessoal, e anulou tudo. Então, eu já não entendo mais nada o que está acontecendo. Mas se você que foi juiz, desembargador, não entende, imagina um cidadão comum. A minha Câmara era a Câmara de Gás. A minha Câmara era considerada a Câmara de Gás. Não soltava, condenava pesado, se realmente as provas fossem nesse sentido. Não é? Então, diante de todo esse sistema, Zaidan, Amanda, nós temos o crime organizado trabalhando solto nesse país. Nós temos, eu não arrisco, mas eu tenho quase certeza que nós não temos o Estado em 40% do nosso território. Que o crime organizado já é o Estado paralelo que está tomando conta efetivamente. Deixa eu ver isso daí. O crime organizado já se enraizando na política, com cargos de vereadores, prefeito, deputado estadual, deputado federal. Eu só não vi nenhum governador ainda do crime organizado. Ainda, né? Não vi. Mas como o senhor vê o crescimento do crime organizado nesses vários segmentos? Isso é um fenômeno resultante exatamente da leniência e da omissão do Estado durante anos e anos, e de governos que passaram por aí, governo do PT, que estão fundamentados, que encontram efetivamente lastro no crime organizado. O crime organizado
com certeza tem participação no governo do PT e tem participação no financiamento das pretensões do PT. A gente sabe que ele está aí defendendo a soltura de criminosos, como está acontecendo lá também o presidente que foi eleito ali na Colômbia, não é? Que é um criminoso. Você vê ali também que lá naquele sequestro foi encontrado material do PT, naquele sequestro do Abílio Diniz, ali foi encontrado material do PT, ele agora defende a soltura desses sequestradores, um deles aí noticia a Amanda, que acaba de cometer um crime, depois de solto, né? Foi solto e já cometeu logo outro crime, matando um vigilante. Então, a ideia deles é o seguinte, é que não exista o direito penal, não exista punição, e que o crime possa agir livremente em parceria com o próprio Estado oficial. Porque o Estado já perdeu muito território, o Estado oficial já perdeu território, o Estado estruturado como ele deve ser já perdeu território. Hoje nós temos 40%, com certeza, não estou nem arriscando, 40% na mão do crime organizado. E os locais onde o crime organizado está instalado, esses locais, o cidadão que ali se submete ao crime organizado, porque quem administra aqueles locais é a criminalidade. Então o cidadão é obrigado a obedecer às regras da criminalidade, se sujeitar às regras da criminalidade e é refém da criminalidade. E quando ele precisa de alguma coisa, saúde, recursos, ou qualquer situação que ele precise, ele vai recorrer à criminalidade. Primeiro porque ele não pode recorrer ao Estado, porque se recorrer, ele vai ter problema com quem administra aquele território. E em segundo lugar, que ele também não vai encontrar grandes apoios e grandes estruturas no Estado. Então, ele recorre a isso. E aí, você tem gente de 7, 8 anos sendo empregada pelo crime organizado, nesses locais, eles aliciam os meninos de 7, 8 anos, meninos e meninas, e aí eles começam a trabalhar. Então, não é difícil você afirmar que realmente nós temos milhares e milhares de empregos no crime organizado. Muita gente empregada ali no crime organizado e cada vez ele cresce mais, cada vez é mais fomentado pela ausência do Estado, pela omissão do Estado. E você veja hoje o Bolsonaro como está encontrando dificuldade para mudar todo esse sistema perverso. Ele encontra resistência em todos os lugares, está encontrando resistência agora no Supremo, porque o Supremo está invadindo efetivamente toda a seara do Poder Executivo e hoje nós já não temos mais Constituição, já não temos mais lei. Cada ministro ali tem a sua Constituição, eles são o ser supremo, né? Os seres supremos que realmente ditam a Constituição que eles acharem que deva ser ditada. Então isso está complicando muito, o país está vivendo uma ditadura do judiciário, infelizmente, né? Você tem lá um inquérito que foi instaurado em que o investigador é julgador, é vítima, enfim, é acusador, é tudo. Então, é um inquérito completamente fora e à margem da Constituição. Aliás, os advogados reclamam que também não têm acesso a esse inquérito. E esse inquérito vai andando aí, alcançando quem o investigador, quem o acusador, que é o mesmo julgador, que também é a figura do julgador, quem ele entender que deva ser absorvido por aquele inquérito, que me lembra muito aquele filme, não sei se vocês assistiram, da bolha assassina, que a bolha começa a crescer e começa a tomar conta de tudo, só que aqui no caso do Brasil ela vai mais para a direita, a bolha, na esquerda ela não vai. Vai pegando mais para a direita. Ela vai ter tendência mais para a direita. Então, é isso que a gente está vendo aqui no país. É isso que a gente está vendo no país. Infelizmente, precisa ter uma mudança radical aqui, não é? Eu espero que nós consigamos aí mudar isso com a eleição do Bolsonaro. Leis? Agora, quem muda isso é a Câmara Federal. Mas você veja, Senado. com a prisão do Daniel, eu vi o presidente da Câmara e o presidente do Senado totalmente acovardados e omissos, porque aquilo é grave. Você prender um deputado que tem imunidade, que representa o povo, por manifestação, livre manifestação da vontade, é certo que ele se manifestou de uma forma inadequada, mas para isso tem os remédios constitucionais e legais. Tem a quebra do decoro, o pedido de cassação lá na Câmara dos Deputados, você tem os processos por calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra, você tem a indenização civil, mas prender e ainda transformar aquilo num crime em flagrante, transformar aquilo em flagrante. Como que transforma em flagrante? E um crime, inclusive, que não é um crime que admite prisão no deputado. Porque não é inafiançável, não é um crime realmente que admite essa prisão. Então foi tudo distorcido e o presidente da Câmara, o presidente do Senado não viu nada.
não viram absolutamente nada. Então acharam que realmente está tudo certo. São omissos, efetivamente. Essa é a grande verdade. Então, se o sistema político falha, resta apenas o artigo 142 do Código Penal, do Código da Constituição Federal. É esse que resta. Tá certo. O Roberto Haddad mandando um abraço para você e a gente vai fazer um intervalo aí. Amanda, rapidinho aí. Seguimos com as interações através das nossas redes sociais, mas antes eu vou trazer uma informação aqui sobre o que a gente estava falando, que é o valor do auxílio reclusão, que atualmente está na quantia que é do salário mínimo, que é R$ 1.212, porém eles têm o benefício do INSS, ou seja, eles como se estivessem com uma carteira assinada, como se estivessem trabalhando após cometer um crime. Coisa, hein? Que legal, hein? Eles têm o INSS, os detentos. Temos o bom dia aqui do Mário Sérgio no nosso Sistema Costa Norte de Comunicação no Facebook. O Marcos aqui no Costa Norte ao vivo mandou: temos um membro do Supremo que advogou anos para o crime organizado. O senhor sabe disso? Olha, isso eu não posso provar, né? Não posso me manifestar a respeito disso, porque eu não tenho efetivamente nenhuma prova nesse sentido, né? O que eu posso dizer... comentam, né? O que eu posso dizer é que eu não estou concordando, né, com o respeito que possa merecer esses julgadores, eu não estou concordando com esse sistema e com esse caminho que o Supremo está tomando. Essa é a realidade. Eu não estou concordando com isso, porque realmente nós estamos à margem da Constituição. E o Judiciário intervindo todo momento no Poder Executivo e a todo momento ditando o que o Executivo deve fazer, e até o Legislativo, inclusive para mandar instaurar CPI, isso realmente leva o país a um sistema ditatorial, né? Um sistema despótico, e a democracia hoje já não tem mais lugar, não está tendo mais lugar. Ditadura do Judiciário. Ditadura do Judiciário, efetivamente. Agora, você viu na Covid, eles tiraram das rédeas do governo federal a questão do Covid e, no final das contas, passaram para governadores, passaram para prefeitos, e isso que aconteceu? Aconteceu que cada um fez o que quis, desrespeitar a Constituição até onde puderam, e também proibir o trabalho, que é fundamental, está no artigo 1º, inciso 4º da Constituição. Então, é lamentável o que a gente vê por aí, né? É uma ditadura mesmo do Judiciário, realmente é.